Meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo de Toga Voadora. E eu tô aqui hoje para trazer uma proposta diferente pro canal, que seria uma espécie de desvendando o catálogo, mas dessa vez não é Netflix e sim Amazon Prime Video, que é um streaming que tá vindo com cada vez mais força pro mercado brasileiro, tá trazendo ótimas séries, só que assim, eu tô sentindo que em termos de divulgação, o pessoal não tá tendo tanto acesso ainda, então por isso que muita série boa passa batida. Então, a partir de agora eu vou começar uma série indicando as melhores séries que eu consegui apanhar ali no catálogo da Amazon e trazer vídeos tanto aqui pro YouTube quanto no IGTV para vocês terem uma variedade assim de formato também. E anotem as dicas porque com certeza cada uma das séries que eu comentar aqui vão valer a pena, vão valer seu tempo e sempre vai ter alguma coisa relevante para falar sobre cada uma delas. Vão ser vídeos um pouco mais curtos porque eu não quero entrar em análise da trama inteira, vai ser primeiro uma parte de indicação sem spoilers e uma segunda parte em que eu vou abordar alguma curiosidade ou algum aspecto importante da trama e aí sim vai ter um pouco mais de spoilers. Então se você ligar muito para spoiler, eu vou avisar na parte que eu vou começar a comentar os aspectos da narrativa em si, e aí você pode parar de assistir, mas se você não ligar, vê o vídeo inteiro porque vai valer a pena e vai te convencer mais ainda. E nesse primeiro vídeo aqui, a série que eu trouxe é Carnival Row. A minha história com essa série é um pouco curiosa no mínimo, porque eu vi ela ali direto no catálogo da Amazon, não me chamava tanta atenção, a premissa parecia clichê, mas aí eu fui na Comic Con de 2019 e lá a Amazon fez um stand inacreditável sobre a série, que valeu cada segundo que a gente passou lá dentro. Isso prova que a Comic Con em si é um espaço que vai ser muito importante daqui pra frente pro serviço de streaming principalmente, porque é lá que muitas pessoas vão ter o primeiro contato com as produções e saírem de lá convencidas a assistir. Foi o meu caso com Carnival Row, eu cheguei muito empolgado pra assistir. É uma série que vale muito a pena porque ela tem um contexto muito forte. Ela tem uma história muito original, apesar de parecer clichê à primeira vista. O primeiro episódio parece que vai ser bem padrãozinho, mas lá pra metade dele você vai entender o que é. Deixa eu primeiro só comentar da onde que veio Carnival Row. O diretor dos episódios originalmente seria Guilherme Del Toro, que só não dirigiu a série por conta de agenda. A produção começou em 2015, ela se alongou até 2017 na fase de pré-produção, e quando finalmente iam começar a gravar, o Del Toro já estava totalmente envolvido no seu filme A Forma da Água, que deu o Oscar de melhor direção para ele, e aí a gente acabou perdendo esse grande artista do nosso tempo, mas ainda assim a série tem ótimos artistas envolvidos na parte criativa. Inicialmente, o roteiro escrito por Travis Bickle, que acabou se tornando produtor da série hoje em dia, ele ia ser um filme, ele foi escrito em 2005 e o nome original era Um Assassinato em Carnival Row. Qual que seria a premissa original da história? Era pegar algumas histórias de H.P. Lovecraft, talvez o maior nome do terror hoje em dia, ainda mais pela revitalização que ele tá passando, tanto em games quanto em filmes e séries agora, e que apesar de toda a sua genialidade, ele sempre foi envolvido em várias controvérsias. As histórias dele tinham um alto grau de racismo, de xenofobia e de preconceito nas suas mais diversas formas, e aí o Travis, quando ele pegou as obras do Lovecraft, ele viu que tinha um potencial ali de fantasia, não só voltado pro terror, mas ele queria fazer meio que um romance gótico com algumas pitadas de horror sim, mas focado principalmente na fantasia, nos mundos que ele podia criar a partir daquilo. Também na divindade, na questão de religião. Essa série bate bastante na questão da religião, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Ele queria reescrever um universo que tinha como base as premissas do Lovecraft, mas colocando algumas questões um pouco mais políticas. E sim, essa série ela vai bater em muitas questões políticas, mas essa era a ideia original. E ela acabou sendo arquivada porque, né, o orçamento do filme estourou todas as propostas que o estúdio fez, acabou ficando sem ninguém para guiar o projeto, até que surgiu o Amazon Studios e eles levaram pra frente dessa vez como uma série. E o Travis se tornou o produtor e eu acho que vai ser o showrunner de todas as temporadas, porque né, a obra original é dele. E até o momento a série conta com uma temporada apenas, de 8 episódios de mais ou menos 50 minutos, é a duração média ali. Foi renovada para a segunda temporada que estreia ainda em 2020. A segunda temporada vai ser melhor ainda porque o potencial no final dessa temporada foi incrível, mas vamos chegar lá. Afinal, o que é Carnival Row? Basicamente a história se passa numa suposta Inglaterra, o que seria ali na era vitoriana, final do século XVIII, início do século XIX no máximo ali, mas ela tem uma pegada steampunk, ou seja, ela tem esse ar clássico, mas ao mesmo tempo tem tecnologias que não são dessa época. E a província que a gente acompanha, a história principal, é a província do Burgo, que seria uma espécie de Londres nesse universo fictício, e o Burgo entrou em guerra há bastante tempo com uma outra província muito maior e mais poderosa, que é chamada apenas de Pacto, e a gente não viu muito sobre esse pacto, mas eu vou chegar lá daqui a pouco também, porque tem um aspecto ligado ao nosso mundo, como que a história se desenrola desse universo. Tá aí o pano de fundo do lado dos humanos, mas ao mesmo tempo a gente tem o continente de Tínanor, que é basicamente o continente da magia, é onde moram fadas, faunos, lobisomens, e os dois protagonistas dessa história, que na verdade constituem o romance que guia a história, na verdade não guia, ele é o pano de fundo, mas ao mesmo tempo não é, eu vou explicar. A ideia era que fosse acontecer um romance entre um humano e uma fada. O humano seria um detetive, veterano de guerra, interpretado pelo Orlando Bloom, que eu acho que é o nome mais famoso do elenco, ao lado da Cara Delevingne, que faz a fada. Esse detetive é o Philo e a fada é Vignette. Eles se conheceram há muito tempo em uma das maiores batalhas que aconteceu no continente de Tínanor, que era onde basicamente o Burgo tinha algumas bases comerciais
e aí o Pacto resolveu que não ia aceitar essa situação mais, ia tomar o continente para eles, matar todo mundo que habitava ali, inclusive seres humanos. E aí o passado dos dois é um pouco conturbado, eles se conhecem, ele tem um romance durante a guerra, eles se separam por eventualidade, o detetive Philo volta para o Burgo. Depois da guerra, a polícia teve que se reforçar mais por conta do aumento da criminalidade, a marginalização de indivíduos começou a crescer exponencialmente porque a guerra trouxe uma crise inacreditável para aquela região. Enquanto isso, a Vignet ficou no continente, ajudando alguns seres mágicos a fugirem da guerra e virem até o Burgo como refugiados mesmo. E aí eles acabam se encontrando eventualmente, já no primeiro episódio. Mas calma lá, porque se você não quer ver a série por conta do romance em si, não precisa se preocupar, porque na primeira temporada, pelo menos, o romance deles fica de escanteio boa parte do tempo, e eles focam muito sabiamente em desenvolver o universo e criar bases para a história caminhar por conta própria, não depender desses dois personagens, até porque não são personagens exatamente fortes, que têm um desenvolvimento profundo. E também porque Orlando Bloom e Cara Delevingne, ele até que é um ator mediano, e ela tá se esforçando para aprender a atuar ainda. Mas aqui eu garanto que é o melhor trabalho dela, não vai incomodar, não é que nem Esquadrão Suicida, que cada cena dela era difícil pra caramba. Não, ela tá convencendo como uma personagem que tem uma certa força, mas ainda tá se descobrindo. E ele como esse detetive que carrega um trauma de infância, carrega um segredo muito pesado, que ele também não sabe exatamente todas as nuances. E se a série fosse depender unicamente deles, ia dar muito errado. Mas acontece que a série tem coadjuvantes inacreditavelmente bons, e também porque o universo é muito rico. E quando começa a surgir uma série de assassinatos em série ali na região, principalmente Carnival Row, que exatamente, Carnival Row é como se fosse a rua pobre, a avenida que os seres mágicos se refugiam, e ao mesmo tempo é lugar de prostituição, de tráfico de drogas, que é o que acontece realmente quando refugiados saem de uma região onde eles habitavam tranquilamente por conta de uma guerra. Eles fugiram, chegam num novo continente, não conseguem um emprego formal, não conseguem uma adequação social e acabam realmente ficando numa situação de marginalização. E o Philo, ele meio que guia a gente nesse mundo. Ele conhece já os personagens dali, mas a gente vai tendo o primeiro contato com cada um dali a partir da visão que ele tem. A gente entende os motivos de ser uma região violenta e a gente também fica meio receoso porque estão matando fadas principalmente, estão matando seres mágicos na região. E aí ele talvez seja a única pessoa que vai investigar isso, mas a investigação sobre os assassinatos em série vão levar ele diretamente ao passado dele. Já no foco político, falando em termos de parlamento, né, como é uma série focada no mundo britânico, então lá é realmente um mundo de primeiro-ministro, só que no caso aqui é o chanceler. E o chanceler, interpretado pelo Jared Harris, que tá sempre ótimo em todos os papéis que ele faz, é um personagem incrível, porque ele é um dos políticos da ala não tão conservadora assim, que aceita os seres místicos e que quer dar uma condição para que os refugiados se tornem uma força produtiva na sociedade, que eles tenham um trabalho minimamente digno. Ele pensa mais em termos econômicos mesmo, ele quer adequar a situação de refugiados para que eles sobrevivam de uma forma satisfatoriamente digna. Ele está em briga constante com o partido da oposição, que é a ala mais conservadora, que fala que o Burgo é a terra dos humanos e que nenhum outro ser místico pode chegar ali, ainda mais porque eles trazem uma religião que é diferente, que eles trazem os seus cultos próprios, e a gente tem esse foco político até bem encenado. Eu gostei bastante das cenas, o roteiro tá sempre ótimo nessas partes assim, e junto com ele vem a sua esposa, Pietty Breakspear. Ela é interpretada pela Indira Varna, que fazia Ellaria em Game of Thrones. Eu senti que a atriz estava bem no papel, apesar de ver alguns paralelos entre o trabalho dela em Game of Thrones e aqui na série, mas eu gostei dela no geral. A personagem é muito boa, ela é a personagem mais misteriosa da primeira temporada. E agora eu vou falar do meu personagem favorito na série. Ele é incrível, é o Runian. Ele é uma espécie de artista de rua que conta algumas histórias ali. Ao invés de usar fantoche, ele usa alguns artistas que vieram de Tirnok, que são algumas criaturinhas ali, basicamente a versão que seria os diabretes que a gente conhece, principalmente por Harry Potter e outras histórias que abordam essas criaturinhas. No começo você acha que ele vai ser um foco de comédia, apesar da história dele estar ligada com um trauma vindo de um assassinato que aconteceu lá no episódio 2. Mas aí você vai entendendo que esse personagem tem um caráter muito forte, talvez seja a pessoa que tem a melhor índole da série inteira. O Simon McBurry é um veterano da televisão britânica e aqui ele tá excepcional. Ele eleva a série sempre que ele aparece, e tem uma cena especificamente que você vai achar que ele vai ser humilhado ou que ele vai se rebaixar por conta da condição social que ele acabou se enfiando ali por conta de uma eventualidade que aconteceu, e aí você sente a força que esse personagem tem. Eu acho que ele vai servir como uma espécie de mentor pro Philo e vai levar esse personagem para um caminho mais interessante. Mas basicamente o Runian é essa espécie de ancião / professor e artista que representa os humanos que lidam bem com seres místicos, que tem essa ligação positiva com eles e que acaba tendo uma luta assim por trás dele. Ele tem uma motivação para você entender os problemas sociais que Carnival Row apresenta. E agora eu vou falar do
romance que realmente funciona em Carnival Row, que vem de dois coadjuvantes que no começo eu falei, meu Deus, isso vai atrasar tanto a história, mas que no final foi incrível e que valeu a pena acompanhar cada minuto deles, que é o romance entre Imogen e Agreus. A Imogen é aquela clássica menina da aristocracia que tem um irmão controlador, vinda de uma família muito rica que agora tá em crise, enquanto a parte do Agreus é um fauno que tem um passado um tanto violento, que acabou saindo de Tirnanok vindo pro continente, mas ao contrário de todos os outros faunos de Carnival Row, o Agreus, ele do nada ficou milionário. Tem uma posição de riqueza e ele quer ser aceito na alta sociedade lá do burgo. Então, a narrativa deles é movida por isso. É um cara que quer ser aceito entre a alta sociedade, enquanto isso a Imogen quer usar a condição dele de ter dificuldade para ascender socialmente, para conseguir dinheiro para a família dela se reerguer, e você começa achando que, meu Deus, vai ser uma trama muito novelesca que vai emperrar totalmente. Mas não, os atores são incríveis, os personagens são ótimos, eles têm ótimos diálogos em relação ao Agreus, que traz essa questão de ser alguém que veio de Tirnanok, mas que ao mesmo tempo abandonou suas raízes e quer ter raízes que os humanos têm no burgo, e principalmente a Imogen, que vai tendo uma mudança de visão muito orgânica, assim, muito satisfatória, inclusive. Ela vai vendo que os seres místicos não são aquilo que a sociedade sempre vendeu pra ela, porque ela também cresceu numa família preconceituosa, e aos poucos ela vai desconstruindo isso. Esses dois e o Runian são, de longe, os maiores destaques da primeira temporada. A série, pra mim, saiu de uma atração da Comic Con pra se tornar uma grata surpresa no catálogo da Amazon. Eu não esperava nada da série, porque, como eu falei, eu achava que ia ser super clichê, super exagerada na questão de problemas sociais, mas, surpreendentemente, a série soube abordar muito bem essas questões de refugiados, questões de preconceito, de discurso de ódio ligado à religião, e também trouxe personagens cativantes. Pra primeira temporada, acho que eu dou uma nota 7 de 10, e na verdade o que chama atenção é o potencial que fica desse universo. E por falar no universo, agora eu vou entrar na parte de spoiler, eu vou explicar alguns conceitos da série, então se você se importa com spoiler, eu acho que o vídeo se encerra aqui pra você. Deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aí se você quer que esse projeto da Amazon vá pra frente, e bora lá pros spoilers. A primeira referência que a série traz lá no primeiro episódio, já no começo, as fadas têm uma reverência à suposta Rainha Titânia. Pra quem não lembra de onde que vem a Rainha Titânia, é uma das personagens centrais da história clássica do Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, e ela é de fato a Rainha das Fadas. Eu não sei se ela existiu no universo de Carnival Row ou se é mais uma questão de lendas, mas enfim, essa foi a referência citada aí. Falando especificamente do grande spoiler que é o inimigo da série, é o tal do Darkasher. Eles explicam brevemente ali que ele é uma criatura que é criada por feitiçaria e ela é ligada vitalmente ao seu mestre de um nível que ele só morre se o mestre morrer também. É basicamente uma criatura feita de restos mortais que o mestre vai usar ali no ritual. Eu não sei se vocês também chegaram nessa conclusão, mas pelo que eu andei lendo aí e pela inspiração original do roteiro lá do assassinato em Carnival Row, eu acho que é claramente uma citação ao Cthulhu, Clayton, Claudinho, não sei o nome que vocês vão dar pra ele. Eu acho que foi o primeiro indício de que o suposto Deus sombrio que a série traz no primeiro episódio, ele tá chegando ali no universo de Carnival Row, e esse Deus é provavelmente o Cthulhu. Então fica essa referência aí, torçamos por isso, porque se tiver deuses antigos aqui, vai ser incrível. Agora só uma explicação sobre o termo Creed, que é o que os humanos preconceituosos do burgo usam para se referir aos seres místicos, é como se fosse a palavra nigga lá nos Estados Unidos, que é a forma que os americanos encontraram para chamar os negros de uma forma pejorativa. Se os brancos usam isso, é realmente um insulto, é uma afronta à história que os negros sofreram nos Estados Unidos, e aqui na série adaptaram para essa palavra. Esse termo Creed, sempre que aparece na série, é num tom de rebaixar aqueles seres mágicos que estão refugiados ali no burgo. E uma outra referência que eu consegui tirar da guerra entre o Pacto e o Burgo é da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, principalmente em relação às trincheiras, que é o que eles abordam ali. Inclusive falam no primeiro episódio que humanos e fadas lutaram lado a lado ali na guerra, nas trincheiras, morreram juntos, e quando voltam pro continente eles sofrem muito preconceito. Essa temática tá ligada diretamente ao 92º Batalhão de Infantaria da tropa dos Estados Unidos. Foi inclusive um tema que a série de Watchmen abordou ano passado, a questão dos negros que vão pra guerra junto com os brancos, lutam ao lado deles, salvam diversas vidas de brancos, e quando voltam pros Estados Unidos lidam com segregação racial, com espancamentos nas ruas, com cada vez menos direitos. E aqui na série a gente vê isso nos seres mágicos, que quando voltam da guerra e se alojam no burgo, sofrem preconceito da mesma forma. E, eles não têm direito nenhum. Tem alguns que nem são considerados pessoas, são meros animais ou objetos. Por outro lado, vamos focar no Pacto agora, pra gente entender de onde que veio a inspiração para essas tropas tão macabras e tão bem equipadas. É claramente a Alemanha nazista, mas com algumas adaptações. A gente vê as tropas deles sempre bem equipados, bem treinados, muito rígidos, e ao mesmo tempo o próprio exército aplica nos seus soldados algumas substâncias que deveriam ser proibidas ou consideradas imorais, que na série esses experimentos que os nazistas fizeram nas suas tropas foram adaptados para aquele soro que transforma eles em lobisomens. Inclusive destaque para a cena dos lobisomens, porque é incrível aquele episódio 3. Aquelas cenas de ação são muito bem feitas, os lobisomens são muito bem caracterizados, e a gente sente realmente que o Pacto é um país macabro, no mínimo. Eles são muito loucos nessa questão de combater seus inimigos a qualquer custo. Eu acho que a gente vai ter que ver mais deles, porque não vão só jogar essa guerra por aí, até
até porque o Burgo perdeu a guerra, então o pacto deve estar chegando cada vez mais próximo ali da região central do Burgo. E só para fechar a questão da religião que a série aborda, eles trazem realmente essa diversidade de religiões que existe ali em Tir na Nog. As fadas têm um culto, as feiticeiras têm outro, ali a gente sente que realmente é uma cultura muito diversa. Enquanto isso, o Burgo tem uma religião meio que centrada na figura do mártir, que é Jesus Cristo, basicamente. Eles adaptam a questão de Jesus para esse universo fictício. Então, a primeira alteração que você percebe logo de cara é que eles trocaram a cruz por uma forca. Então, o símbolo deles é, na verdade, um círculo que eles fazem, simbolizando o enforcamento desse mártir que morreu para salvar os pecadores ali do seu reino. E na política, quando a gente vai pro núcleo de debate lá do parlamento, a gente vê que eles estão sempre evocando o nome do mártir para falar que tem que combater essas criaturas horrendas que estão trazendo novos deuses sombrios, criaturas que são perigosas, e principalmente em questão a Carnival Row. Eles falam que lá é um antro de drogas, de prostituição, mas por que Carnival Row se torna isso? Porque eles incentivam essa violência. Os próprios humanos ricos ali do parlamento vão lá e contratam serviços de prostitutas e compram drogas aos traficantes. Eles estão financiando aquilo durante a noite, durante o dia eles vão lá, pregam um discurso de ódio, tentam combater aquilo com a suposta moralidade, e aí a gente entende qual que é a crítica que a série tá fazendo, né? Não precisa ser mais óbvio do que isso. Mas basicamente foi isso. Esse aqui foi o primeiro vídeo da série do catálogo da Amazon. Eu vou trazer algumas séries de nichos bem variados daqui pra frente, então se você gostou desse primeiro vídeo, deixe seu like, compartilhe pra gente ter um alcance um pouco maior, se inscreva no canal também, ative as notificações e até a próxima.